Olá, turma, tudo bem? Nós vamos fazer hoje alguns exercícios com e com ou em estruturas de seleção. E vamos ver a diferença entre esses dois comandos, né? E essas duas situações aí. Então, nós vamos começar hoje com code blocks aqui com um programa novo, né? Onde nesse nosso programa aqui nós vamos fechar essa janela, criar um arquivo novo, um empty file, tá? E vamos começar com a nossa biblioteca padrão. Eu não vou fazer acentuação agora, tá? Vou deixar a página de código agora desabilitada para a gente não perder tempo. Vou direto ao ponto. Então vou fazer um include, tá? No nosso programinha aqui da biblioteca padrão, stdio.h, tá bom? E vamos começar com o programa principal, main, né? Abre e fecha, certo? E vamos colocar aqui digamos, esse primeiro exemplo aqui que nós vamos usar será baseado no sistema de aprovação atual que a UTF-PR usa, ok? Então, no sistema de aprovação atual, vamos precisar de algumas variáveis, que é, por exemplo, a média final do aluno, certo? E a frequência, certo? Então, vamos colocar aqui como variáveis do tipo float, né? A média final vai ser float, porque float média, tá? Seria a média final da disciplina. E vamos também colocar aqui aulas, quantidade de aulas que uma disciplina tem, tá? E o limite, que é o limite de faltas, ok? Então, na verdade, nós vamos colocar até um comentário, tá? Aqui, vou colocar aqui, ó, programa para então, um programinha para, deixa eu baixar aqui, tudo bem, vou deixar, então, um programa para né, considerar, para ler, né, ler a média final em uma disciplina, o número de aulas dadas, tá? E o limite, na verdade, calcular o limite de faltas. Não precisava do limite, né? Seria o número de aulas dadas, tá? Mas vamos até calcular o limite aqui para imprimir o limite, tá? E o limite então, um programa para ler a média final em uma disciplina, o número de aulas dadas e calcular o limite de faltas. Perfeito. Tá? Então, o que eu vou fazer é salvar o programa agora e vamos colocar aqui, como por exemplo, o nome, até poderia considerar aprovação.c. Vou substituir esse arquivo aqui que já existe, aprovação.c. Ok? Muito bem, então o que nós vamos precisar? Primeira coisa, então, é saber fazer um printf aqui para ler os dados, né, que o usuário vai digitar, que seria, por exemplo, a primeira informação, a média final da disciplina. Então, média final da disciplina. Igual a... E vou esperar que ele me digite essa média final. Tá? Então, eu vou fazer um scanf para fazer a leitura de uma variável que tem qual formato? Porcentagem f de float, porque a média nunca será um valor inteiro, vai ter muitas vezes valores quebrados. Então eu quero a média final de uma disciplina, eu vou ler aqui a média e média para ler a média final da disciplina. Ok? Muito bem. O que mais que eu preciso? Bom, eu preciso, na verdade,
ler também um número de aulas dadas, tá? Então eu li a média, né, um float, tá? Número de aulas dadas. Então estou lendo números, eu não preciso me preocupar, como a gente já viu em exemplos anteriores, quando eu fazia leitura de caracteres, é sempre complicado se você tem um enter dado entre antes da leitura, né? Se você digitou alguma coisa e deu um enter, aquele enter pode ser interpretado como um caractere válido. E isso realmente pode dar problemas. Mas como eu estou lendo só números, porque média é um número, né? Aulas é número, limite também é número, então estou vendo tudo como float, tá? Acabei declarando tudo como float. Aulas, na verdade, poderia ser, mas o limite de faltas poderiam ser inteiros até. Vou colocar aqui como int. Aulas, o número de aulas não tem como ser meia aula, né? O número de aulas, apesar que num dia vocês têm aulas, né, seguidas, mas na verdade a cada 50 minutos é considerado, né, calculado como se fosse uma aula. Tá? Então, você tem um limite de faltas que também, para nós, vai ser a quantidade de faltas que você pode ter. Tá? Esse limite de faltas, então, também vai ser inteiro. Você não tem como ter meia falta. Né? Então eu posso até declarar isso aqui como inteiro, não vai ter problema nenhum. E ele vai, inclusive, já desconsiderar as casas decimais aí. Né? Eu poderia, na verdade, se eu fosse considerar realmente o sistema de aprovação, eu teria que fazer um arredondamento, tá? E daí eu teria que ter uma função para arredondar isso, que seria, na verdade, eu não sei se ele coloca aqui na rede. Não, ele não coloca aqui. Teria que dar include, ele não faz sozinho. Eu pensei que quando eu digitasse alguma coisa aqui, onde ele não reconheceu como comando, na verdade, e não colocou direto. Teria da biblioteca met.h. Tá? Teria que pesquisar o comando, porque eu não lembro de cor ele, mas teria que pesquisar o comando para arredondar as notas. Tá? Então, no caso das aulas, né, o número de aulas dadas, o limite de faltas, o limite é sempre o limite inferior, na verdade, né? Nunca o superior. Ele não pode arredondar para mais o limite de faltas. O limite é sempre. Então ele vai desprezar a casa decimal, já vai dar certinho. Tá? Então eu fiz a leitura da média, vou fazer um printf agora. Posso até pular a linha. Printf. Nem vou colocar aqui média final da disciplina. Eu vou até colocar aqui então contra barra n, para pular duas linhas. Então isso aqui, na verdade, são quebras de linha. Então tenho quebras de linha ali. Agora eu vou pedir para o meu usuário então digitar, né, o printf. Opa, estou digitando no lugar errado aqui. Printf, tá? E vou pedir agora o número de aulas dadas, tá? Quantidade de aulas ministradas, tá? Igual a... E o limite, na verdade, calcula em função disso, o limite, né, da quantidade de aulas ministradas. Então eu vou ver aulas aqui. Então eu vou fazer um scanf, tá, de porcentagem f, float, tá? Aliás, não é porcentagem f, eu mudei a declaração aqui. Aulas em inteiros, então porcentagem d de inteiro decimal, vírgula. Eu tinha começado com float, mas achei melhor definir aulas como inteiros. E vou ler, na verdade, aulas. Porque nunca serão meia aula, né? Você vai lançar a presença baseado nisso. Se é faltas, aulas e assim por diante, direto. Né? Não é meia aula, não existe. Né? Na verdade, você lança com 1 hora aula, pelo menos. Né? Então, scanf. Aqui está errado. Isso é scanf e tal. Então, eu leio a média final da disciplina, pulo umas linhas, a quantidade de aulas ministradas, tá? Daí posso pular umas linhas também. E agora eu vou
calcular, então, deixa eu colocar aqui o quebra de linha, Ctrl C, Ctrl V, copiou, colou, né? E vou calcular, então, o limite de faltas. Então, o limite, tá, vai ser igual a 0,25 do número de aulas dadas. Tá? Então eu vou escrever agora o limite de faltas. Opa. Limite de faltas igual a... E vou colocar aqui em porcentagem D, porque eu quero escrever então o limite como inteiro. Né? Já que eu declarei como inteiro, então vou colocar aqui o limite. Tá? Então ele vai colocar o limite de faltas aqui. Ok. Tá? Então eu vou pular duas linhas e vamos ver se ele calculou certo, né, o meu número de aulas dadas. Né? Então 25% é o limite. Tá, ok. Opa. Número de faltas. Tá, vou parar por aqui agora o programa, e antes de eu continuar ele, que tem que fazer aprovação ou não, eu vou dar um build and run. Então, build and run, tá aqui, médio final da disciplina. Então, o médio final da disciplina vai ser 7,5. Tá? Quantidade de aulas ministradas, até não precisava pular duas linhas, uma linha só já estava bom. Mas vamos colocar aqui que foram, são carga horária de 64, na verdade, horas aula. Eu vou colocar aqui 64 horas aula. Tá? 25% disso são 16 horas aula. Certo. Isso mesmo. Então, na verdade, se eu pegar a calculadora e calcular aqui, na verdade, 64 vezes 0,25, só para conferir o cálculo, tá? Deu exatamente 16. Então, 16, opa, 64, tá? Vezes 0,25. Engraçado que ele não aceitou o ponto. 64 vezes 0,25. Tá, ele fez certinho aqui, na verdade. Bom, quero saber como é que ele vai arredondar esse tipo de coisa se tiver, né, o limite não pode ser arredondado para cima pelas regras da UTF-PR. Tá? Então, rodando o programa de novo aqui, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui da média final da disciplina. Se eu tiver, por exemplo, então média 7,5, eu quero saber, na verdade, do limite de faltas. Quantidade de aulas ministradas. Então, na verdade, vamos supor, esqueci de perguntar as faltas, né? Mas vamos supor que fosse 17 horas aula. Tá? O limite, na verdade, está para baixo, é 4. Não pode ser 5. Né? Então, 25% divide 17, né? Seriam 4 faltas. Tá certo? Então, na verdade, é exatamente isso que, como você arredondou, que é inteiro, né? Ele vai fazer a conta. Então, o 4,25 ele não arredondou para mais. Mesmo que desse 4,50, então quantidade de aulas ministradas 17, limite de faltas igual a 4. Vou colocar aqui limite de... Vou rodar de novo o programa, vou aumentar aqui o limite de faltas, vamos colocar aqui 18 aulas. Então, média final, 7,5. Tá? Eu vou colocar aqui aulas ministradas 18, o 4 também. Tá? Então, se eu fosse ver, né, aqui exato, seriam número de aulas ministradas 18, tá? Vezes 0,25, eu vou ter 4,5, né? Não arredondou para mais. Tá? Então não pode arredondar para mais realmente. Eu vou até, na verdade, rodar o programa novamente e vou colocar, eu tinha colocado 8 faltas, né? Vou colocar 9. Média total 7,5. Tá? Aulas ministradas, tinha colocado 18, eu vou colocar aqui 19 horas aula. Então, olha lá, 19 continua sendo 4. Exatamente como eu quero que funcione. Porque, na verdade, o controle acadêmico, né, então 19
vezes 0,25, isso na verdade dá 4,75. Eu não posso arredondar que o limite de faltas é 5. O limite de faltas é sempre para baixo. Sempre o limite é menos. Então está funcionando perfeitamente o programa nesse sentido. Muito bem. Então eu fiz aqui uma quantidade de aulas ministradas, limite de faltas, descobri o limite de faltas e tal. O que eu tenho que fazer agora? Qual é a condição para o aluno ser aprovado? Então você vai ter que fazer aqui um if, perguntando se, né? If, tá? Média for maior ou igual a 6 e... Como é que é o E? Quando você tem mais de uma condição, você tem que usar um E. Então eu tenho uma condição aqui, média maior ou igual a 6, essa é a primeira condição. Só que não é a única condição para ser aprovado. Eu não levo só em consideração a nota, eu tenho que levar em consideração as presenças também. Então tem que ter um E aqui, 2E comercial, desse tipo aqui, 2E's comerciais, né, que a gente fala aqui, desse tipo, eles na verdade fazem com que você tenha uma segunda condição. Tá? Então o computador ele é sempre binário, ele vê sempre isso aqui com isso, depois você vai ter uma outra condição aqui, vai ver mais uma, né, condição, seria a média maior ou igual a 6 e faltas, tá, menor ou igual ao limite, para o aluno ser aprovado com média 6. Tá? Qual é o limite, na verdade, né? Então, o limite de faltas faltas menor. Na verdade, isso aqui já daria certo aqui, mas para ficar mais interessante, nós temos uma regra um pouco mais complicada que isso. Tá? Então, eu teria aulas, o limite de faltas. Tá? Eu poderia fazer esse cálculo do limite aqui. Limite de faltas, ele está dando o limite aqui com, né, o limite de faltas. Tudo bem, isso aqui é o padrão normal dele. Né? Vamos deixar assim mesmo, vou fazer um segundo if depois. Então, o primeiro if é o seguinte, se média for maior ou igual a 6 e faltas estiver dentro do limite, o aluno está aprovado. Printf, aprovado. Tá? Então, deixa eu até tirar aqui uma quebra de linha aqui, deixa eu colocar depois para cá a quebra de linha. Então, Ctrl C, tá? E é aqui que eu vou colocar aqui quebras de linha, depois do cálculo do limite de faltas. Isso aqui eu coloco uma quebra de linha, e lá eu vou tirar a quebra de linha. Quantidade de aulas administradas, tá? Limite de faltas. Então, eu vou tirar essa quebra de linhas aqui. E vou colocar aqui no começo. Tá? Então, outra barra N, para quebrar a linha. O limite de faltas igual, ele vai colocar o limite. Daí eu pulo mais duas linhas, depois de ele escrever o limite, e escrevo se ele está aprovado ou reprovado. Então, se o limite de faltas for, né, se a média for maior ou igual a 6, e as faltas estiverem dentro do limite, está aprovado. Caso contrário, está reprovado? Não ainda. Né? Qual é a segunda condição, então? Caso contrário, else. Né? O que vai acontecer? Eu vou ter um outro if aqui. Né? If. Né? Então, se ele caiu nessa primeira condição, média maior ou igual a 6, e falta está dentro do limite, sim, então está aprovado. Tá? Então, ele está considerando que tem que ter as duas condições, as faltas dentro do limite e a média maior que 6 para ser aprovado numa primeira condição. Caso contrário, o que vai acontecer? Se média for maior ou igual a 8, sabiam disso? Que com média 8 você pode estourar em faltas? E faltas menor ou igual a 50%, então é 0,5.
0,5, no caso decimal é ponto, 0,5 vezes aulas dadas, aulas. O limite de faltas de 25% passa para 50% se você tiver média 8. Então, se a média for maior ou igual a 8, e faltas menores que 0,5, menores ou igual a 0,5 vezes aulas, tá? O que acontece com o aluno? Então, eu vou ter aqui o meu if, ele vai estar printf aprovado. Então, a segunda condição aqui, ó, aprovado. E agora sim, caso contrário, else, daí não resta dúvida, né? Se não tiver numa condição e não tiver na outra, ele está reprovado. Então eu vou até colocar aqui, printf, reprovado. Tá? Então tá aqui, ó, reprovado. Certo? Vamos ver o programinha funcionando, então? Vamos lá. Então o que acontece? Então eu tenho uma condição aqui de E tem que valer as duas condições. Você compara duas vezes. Primeiro comparando se a média é maior ou igual a 6, e depois comparando se faltas está dentro do limite. Então você faz duas comparações. Então é sempre binário. Você compara a média com 6, comparou, são duas coisas. Tá? Depois comparou faltas com limite, comparou de novo, então são mais duas coisas. Depois comparou se a primeira condição e a segunda são válidas. Se as duas forem válidas, você tem então escrito aprovado. Tá? Caso contrário, vai cair um outro if perguntando se por acaso a média é maior ou igual a 8 e faltas menores ou iguais a 50% do número de aulas dadas. E daí, se for, está aprovado também. Né? Caso contrário, ele está reprovado. Tá certo? Então, build and run programinha para fazer ele rodar. Ele está reclamando aqui na linha 24. Ele diz no targeting, no projeto, faltas, não foi declarado faltas. Claro, nem li o número de faltas, né? Faltas o que é? Na verdade, faltas é uma variável que você vai ter que ler a quantidade de faltas. Tá? Então, você vai ter que limite de faltas igual a tanto, né? Daí você vai pular uma linha só, então eu vou colocar aqui limite de falta igual a tanto, contra a barra N, uma quebra de linha, e agora eu vou perguntar a quantidade de faltas. Tá? Então, eu vou fazer um printf, faltou perguntar para o meu usuário quantas faltas ele teve na disciplina, senão não tem como adivinhar, né? Quantas faltas. Então, quantidade de faltas na disciplina. Opa, hoje estou ruim de digitação aqui. Na disciplina. Tá? Igual a... E vou fazer uma leitura da quantidade de faltas. Né? Então, o que eu vou fazer? Um scanf. Quantidade de faltas, que tipo de variável é? Do tipo inteiro, lá, faltas. Tá? Então, eu vou colocar aqui porcentagem de inteiro decimal. Tá? E colocando o E aqui sempre, não pode esquecer do scanf, tem esse E. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter, na verdade, que fazer o scan, né, das aulas, então, da quantidade de faltas. Então, eu vou colocar aqui faltas. Né? Seria as faltas que eu tenho aqui. Tem o limite e tem as faltas. Tá? Então, ele vai calcular em função disso. Tá? A falta estava com 0. O limite é 25% do número de aulas dadas. Então, isso aqui, o número de aulas dadas. Então, tenho todas as variáveis aqui? Tenho. Já posso compilar o programa? Sim. Opa, tem que compilar de novo, gente. Build and run. Tá? Média final da disciplina. Média final da disciplina, 7,5. Pronto. Quantidade de aulas ministradas, 64. O limite de faltas é 16. Quantidade de faltas na disciplina, então eu vou fazer ele aprovar primeiro. Primeiro ele vai passar. Quantas faltas ele teve na disciplina? Ele teve, na verdade, 10 faltas. Tá? Então está dentro do limite, está aprovado. Está lá, está dentro do limite, está aprovado, sem problema nenhum. Vamos rodar de novo o programinha. Tá? Agora vamos estourar o limite de faltas dele. Média final da disciplina. Média final da disciplina é 7,5. Tá? Que eu estou chutando aqui para ele. Quantidade de aulas ministradas. Teve 64 horas aula. Tá?
Qual é a quantidade de faltas na disciplina? Ele tem 18 faltas, né? Coitado, por 2 faltas ele vai reprovar. Então, o que vai acontecer? Reprovado. Né? Então, o E, na verdade, junta mais, né, condições aqui, mas é sempre de 2 em 2. Então, você só pode ter um E aqui, ó, média maior ou igual a 8 e faltas menor ou igual a 0,5, né, vezes o número de aulas dadas. Né? Então, você pode fazer cálculo aqui no IF? Pode. Tudo que você colocar de cálculo aqui dentro está valendo. Ele já está comparando com o resultado disso aqui. Na verdade, faltas com o resultado disso aqui, e daí comparando com o resultado dessa outra conta aqui. Se os dois forem verdadeiros, resulta em aprovado. Caso contrário, cai em reprovado. Tá certo? Então, gente, essa é a primeira, é mais um tópico importante aí, com o E e com o O, né, que a gente não viu o O ainda, mas já vamos ver. Né? E a gente já continua no próximo vídeo, então, ok?